sou Cláudia Bock, estamos mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios da TV ABCD, em São Bernardo do Campo, falando do nosso programa Log Comex. Eu gostaria de agradecer a todos os telenautas que sempre estão nos acompanhando, enviando as suas sugestões, as suas perguntas, sempre participando ativamente aqui do nosso programa, né? Um programa que já está aí no ar há mais de 4 anos, sempre abordando temas de comércio exterior, logística, que são os 2 principais assuntos que norteiam aqui as pautas dos nossos programas, mas às vezes nós também trazemos alguns assuntos um pouquinho diferentes, né? A questão de mais ou menos um mês e 45 dias, né, mais ou menos, nós tivemos um programa especial que foi quando houve aquele acidente e vitimizou o então candidato à presidência, o Eduardo Campos, né, preciso lembrar aqui do Campos, né, Eduardo Campos, e nós fizemos uma edição especial do nosso programa, falando um pouquinho aí das reações políticas e econômicas que aquele fato poderia estar ocasionando aqui internamente para nós. E na ocasião eu recebi no programa o Danilo Meira, um companheiro aqui nosso, companheiro não, né? Companheiro não. Companheiro me lembra outras coisas, mas tudo bem, não tem problema, né? Meu colega aqui de trabalho, o Danilo Meira, e nós tivemos um papo muito agradável na ocasião a respeito, né, das possibilidades que poderiam vir aí em relação a um novo cenário que se desenhava. E agora, há uma semana, menos de uma semana, há 4 dias praticamente, do pleito eleitoral, eu convidei novamente o Danilo para que ele estivesse aqui comigo e nós pudéssemos conversar um pouquinho mais a respeito desse cenário que se desenha, né? Há 4, 5 dias aí das eleições, e é um assunto que, queira ou não, ele vai influenciar diretamente na nossa vida, vai influenciar diretamente na área de comércio exterior e logística, sem dúvida alguma. Porque, dependendo do resultado, nós teremos ou uma maior abertura econômica, ou uma menor abertura econômica, ou teremos uma política de desenvolvimento, ou entraremos numa recessão. Tudo está aí para a gente apreciar. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos a partir do dia 6 de outubro. Né? Já o day after, pelo menos o primeiro turno das eleições. Né? Então, eu gostaria agora de apresentar para vocês novamente o Danilo Meira, tá certo? E agradecer por ter aceito novamente aqui o convite do Log Comex. E na outra ocasião, né, pelo correr que foi a nossa conversa sobre o Eduardo Campos, nós não tivemos nem a oportunidade de te apresentar para o nosso telenauta. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre a sua formação profissional, a sua formação acadêmica e a sua trajetória profissional. Por gentileza, e mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Cláudia. Muito boa tarde para você, internauta. Como a Cláudia já disse, meu nome é Danilo Meira, sou jornalista. Tive passagens por vários veículos de comunicação antes de chegar aqui à TV Bernô. Passagem pela ESPN Brasil, que é emissora de esporte. Também pela TV Bandeirantes, Rádio Transamérica, Rádio Jovem Pan, onde tive boa parte da minha carreira. E também o Jornal Mais Notícias, aqui regional daqui da região, abordando sempre mais diversos assuntos, desde política, passando por esporte, cotidiano. Então, eu tive a oportunidade de atuar em vários setores, né? Mas eu tenho que confessar que a política me encanta muito. Então, o pessoal até fala brincando, né, que o mais legal da política é o que não é publicado. Você tem acesso a muitas informações que você acaba não publicando por N motivos, porque não vira notícia, ou porque seria uma notícia que poderia comprometer alguns nomes, sem você ter as provas. Mas é um setor que me encanta muito. E estamos hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, último dia de campanha eleitoral, de campanha na rua também. A partir de sexta não há mais campanha.
Então, estamos a 4 dias das eleições e o principal momento da política, né, nesses últimos 4 anos, de fato, acontecerá no próximo domingo. Então, até agradeço mais uma vez o convite da Cláudia para a gente poder abordar um pouquinho desse assunto que vai influenciar diretamente na sua vida, na vida de todos nós, cidadãos brasileiros. E aí, Danilo, eu quero começar exatamente até pelo que nós paramos no nosso outro programa, né? Nós estávamos desenhando aí como seriam os 40 e poucos dias à frente ainda, em tempo de campanha eleitoral, se a Marina assumiria, se não assumiria, se haveria algum tipo de discussão dentro dos partidos que fazem parte, né, da base da candidatura dela e tal. A princípio, nós vimos até que houve, por parte de alguns, uma rejeição em relação ao nome dela, porém, ele foi aprovado e nós vimos aí o crescimento súbito, né, o disparar da Marina na concorrência aí com a Dilma. E eu me lembro que naquela época você falou o seguinte: isso aí tem um nome, é o efeito luto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, Cláudia. O luto em relação ao Eduardo Campos, a gente tinha falado na época que o brasileiro é um cara muito passional, uma pessoa, a gente é latino, a nossa formação com culpas, aquela formação católica que a maioria do povo brasileiro tem, a gente tem muito essa questão do luto, da dó, então, do pesar. Então, aquilo influenciou muito na hora, inclusive na escolha da Marina para ser cabeça de chapa. E de um dia para o outro, a chapa tinha 8% e passou a ter 20%, 30%. Chegaram até a aventar a possibilidade da Marina ganhar no primeiro turno. Conforme passou-se a questão do luto e também os adversários passaram a atacar a Marina Silva, a imagem dela começou a ser desconstruída. Nesse processo de desconstrução, houve, naturalmente, uma fuga de votos. Parte foi para Dilma, parte foi para o Aécio, e naquele momento nós tivemos um cenário que apontava, de fato, para uma posição extremamente otimista, até mesmo uma vitória da Marina no primeiro turno, como eu acabei de dizer agora, mas num cenário mais realista, um segundo turno entre as mulheres concorrentes, Dilma e Marina. O tempo passou, o efeito luto também se foi, os eleitores indecisos, que eram muitos, passaram a migrar não para a candidatura da Marina, mas sim para a candidatura do Aécio e para a candidatura da Dilma, e hoje a gente já tem um quadro diferente. A Dilma chegou nos 40%, que para muitos é visto como o teto dela, o máximo que ela vai conseguir de votos é isso, e os indecisos e nulos estão migrando para as outras duas candidaturas, no caso, a do Aécio e da Marina. Uma coisa interessante é que o bloco do voto útil, pessoal, quem não sabe o voto útil, seria o bloco que, na visão da oposição, poderia fazer o PT não ter um novo mandato. Seriam, falando no linguajar popular, o antipetismo. O pessoal do antipetismo que estava apostando na Marina começou a migrar para o Aécio. E esse bloco do antipetismo, tradicionalmente, é um eleitor do PSDB, que é o partido que é o antagonista hoje da política brasileira. O protagonista é o PT, é o partido que está no poder, o antagonista vem sendo o PSDB. Isso posto, nós temos hoje, na última pesquisa, a Marina com 24, o Aécio com 20. Na margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo, os dois estão empatados. Então a gente está com uma eleição aberta. Até porque se a gente jogar a margem de erro na oposição, no pior aspecto, que seria 2 para baixo para cada um, e a Dilma 2 para cima, ela estaria com 49% dos votos válidos. Então ela poderia, inclusive, ganhar no primeiro turno. Isso posto, o que a gente pode dizer? O cenário hoje ficou totalmente aberto. Mas uma definição é: Dilma estará no segundo turno. Ou será eleita no primeiro turno, mas Dilma lidera. Isso é fato. A questão é, contra quem ou se ela vai ganhar direto? Nós temos percebido aí pelos debates, né, que a palavra debate é bem apropriada, porque eles vão lá só para debater, combater, mas propostas efetivas, muito pouco foi falado a respeito, né? Criou-se aí toda uma celeuma, né, toda uma polêmica em torno da questão da privatização,
da independência do Banco Central. Queria que você falasse um pouquinho, você tem uma ideia já construída a respeito disso? Porque eu, há 28 anos atrás, eu fiz a minha pós-graduação em Economia Internacional. E eu fiz um trabalho sobre a independência do Banco Central, há 28 anos atrás. Um assunto que é discutido há muitos anos. Você é prova viva disso, Cláudia. Agora, a questão é que toda a política, desde o Plano Real lá atrás, que foi o plano que de fato deu certo, ainda na época da URV, ainda, para quem não se lembra, a URV, a Unidade Real de Valor, definia quantos cruzeiros reais valia uma unidade real de valor, que hoje é o real, e essa unidade real de valor tinha uma paridade com o dólar, que era 1 para 1. Até quando veio o real, chegou a ser até menos de 1, até o real ficou mais valorizado que o dólar em determinado momento. E desde então, isso nós estamos falando de 1993, quando começou mesmo essa questão da unidade real de valor, estamos falando de coisa de 21 anos. Há 21 anos, o Banco Central é utilizado politicamente como uma ferramenta para implantar as ideias do governo federal, os planos do governo federal para a economia. Então, por isso, coisas como, por exemplo, a taxa Selic, isso não era nem citado, não caía na boca do povo a questão da taxa de juros brasileira, a taxa real de juros do Brasil. Hoje cai, porque o Banco Central é utilizado com essa função. Eu vejo que a independência do Banco Central teria que ser um processo de médio e longo prazo. Isso, uma discussão que você falou, 28 anos atrás, você fez um trabalho acadêmico falando disso. Não é possível essa ruptura, na minha humilde opinião, de uma hora para outra. É preciso planejar, e isso precisa ser feito gradualmente. Por quê? O governo central utiliza o Banco Central politicamente. E a gente pode até usar uma expressão bem popular, vício não é uma coisa que você tira de uma hora para outra. Uhum. Quem parou de fumar, o internauta aí que fumou e parou de fumar sabe como funciona. Você não para de um dia para o outro, você para gradualmente. Uma ruptura imediata, creio eu, que poderia levar o país à bancarrota. Porque não estamos prontos para isso ainda. Para isso passa por uma reforma política, uma reforma econômica tributária. E uma reforma de atitude. É o principal, na minha opinião. Então, eu acho que levar para uma discussão de votos, para levar para o eleitor como um diferencial para o eleitor votar ou não votar em você, essa discussão, eu acho sinceramente fora de propósito. Eu acho também totalmente vazia, porque a maioria dos brasileiros não sabe nem o que é o Banco Central, o que ele faz, qual é a sua função, a que ele serve, para quem é que ele tira o chapéu. A população, de modo geral, ela desconhece essa figura do Banco Central, a sua importância e como o governo acaba manipulando o Banco Central para as suas benesses, né? Sim, eu vou pegar um exemplo atual. Antes do programa, estávamos conversando aqui no estúdio a respeito da taxa do dólar, que influencia diretamente no comércio exterior, inclusive na economia, o pessoal fala brincando na economia real, a economia do dia a dia. O governo foi... Isso é ordem expressa, na verdade, né? Vem de cima para baixo da presidência. Banco Central atuar no mercado para segurar o dólar. E aí nós vamos, na volta, falar sobre essa questão aí do dirty floating, onde o Banco Central ele interfere diretamente no mercado, fazendo aí o equilíbrio do dólar. Mas fiquem conosco, mandem suas perguntas que nós já voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje falando um pouquinho aí do cenário político, né? Já que teremos no próximo domingo as eleições para a presidência, governador, para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, né? E olha, haja, hein? Haja. Quando nós encerramos o bloco passado, o Danilo estava começando a falar sobre a questão do dólar. O dólar, academicamente falando, ele tem uma coisa chamada... O dólar não, quem pratica, na realidade, uma coisa chamada dirty floating é o
Banco Central que entra no mercado comprando ou vendendo dólar de acordo com aquilo que ele busca para estabilizar o mercado, né? Então, se de repente o dólar dá um pico, ele dispara, o governo, através do Banco Central, entra no mercado oferecendo dólar, exatamente para baixar, né, a cotação. É a lei da oferta e da procura. Exatamente. Se está muito baixo, ele entra comprando, exatamente para elevar. O câmbio no Brasil, ele é um câmbio flutuante que é comandado pelo mercado. Então, o dirty float significa uma flutuação suja, né, que o governo acaba intervindo para nivelar o dólar de acordo aí com o que ele quer, com a sua necessidade, né? Você ia falar um pouquinho mais sobre esse assunto também. É verdade. Inicialmente a gente estava falando sobre a questão do uso político do Banco Central, e principalmente nesse tipo de operação, entre outras também. O Banco Central ontem, na verdade, estava vendendo contratos de swap cambial para outubro de 2015. A rigor é o seguinte, ele está vendendo, está oferecendo contratos para o pessoal colocar dólar no mercado e pagar em outubro de 2015. Ou seja, estamos falando que o governo está emprestando, entre aspas, dinheiro, para falar numa linguagem mais popular, para pagar no ano que vem. E era uma coisa que anteriormente se fazia para 15 dias, 20 dias, e não faz muito tempo isso. É uma coisa assim, o contrato era feito hoje para ser liquidado no começo do mês que vem. Agora a gente já está fazendo um contrato para 12 meses. Vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para fazer esse tipo de operação. Isso a gente falando em linguagem no populeza, porque se a gente falar no economês, não vai, né? Então, Cláudia, isso é uma coisa preocupante. Por quê? Será que isso é só por causa da eleição? É uma pergunta interessantíssima que a gente pode fazer agora. De repente o governo está segurando o dólar só para que não estoure, por exemplo, o dólar a R$3 na véspera da eleição? Os investidores, as pessoas, os donos do dinheiro no mundo, estão tirando dinheiro do Brasil. Porque, na visão deles, talvez fosse melhor uma vitória da oposição. E à medida que a Dilma se recuperou nas pesquisas, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu e o dólar subiu, né? Que o pessoal fala brincando que é o inverso, né? Geralmente quando a Bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa. Então, é preocupante, é um cenário preocupante e eu acho que a partir do dia 6 de outubro é necessário uma atitude concreta do governo na economia, porque a gente pode ter muitos prejuízos. Nós sabemos aí também, né, que o mercado ele sempre busca ganhar cada vez mais, né? E eu comentei com você anteriormente o seguinte, mas o mercado, os grandes investidores, os grandes aplicadores, as empresas de modo geral, principalmente os bancos, nesses últimos 4, 8, 12 anos, se deram muito bem. A lucratividade deles foi monstruosa. Se a gente pegar pela parte dos bancos, então, nem se fala, né? Então, isso aí não é mais assim uma especulação do mercado aproveitando esse cenário eleitoral do que propriamente um temor? Poderíamos colocar nesse sentido, Cláudia, como especulação. Mas eu vejo, assim, pela quantidade de tempo, esse não é um processo que começou ontem, já é um processo que vem há alguns meses, antes da Copa do Mundo já tinha começado esse processo. Então, assim, pelo tempo que esse processo vem se desenrolando, eu creio mais na possibilidade de temor, não na possibilidade de especulação. Até porque o mercado é mais organizado do que o governo, né? Muito, muito. Assim, nós vivemos uma sociedade capitalista, né? Creio que não há nada mais organizado do que o mercado de investimento. Você olha, até o pessoal tem aquela visão da Bolsa de Valores, por exemplo, que duas visões, né? E na minha opinião são equivocadas. A primeira é que dá para você ficar rico do dia para a noite. Mentira. Se você acredita nisso, internauta, apague isso de sua memória. Isso não existe. Assim como no pôquer também, um monte de gente começou a jogar pôquer achando que ia ficar rico do dia para a noite também, não é assim. Pobre você fica do dia para a noite, né? Pobre, com certeza. Ficar. Pobre dá. Com certeza. Por exemplo, um erro comum do pessoal que começa a investir na Bolsa de Valores é
Vamos dizer assim, a Petrobras está subindo, o cara vai lá e investe todo o dinheiro na Petrobras. Aí no dia seguinte cai, e aí ele tem papéis no valor X, ele está cotado a X menos 10, e para negociar aquele papel ele teria que pagar o prejuízo do cara. Porque o valor de face do papel é um, o valor de mercado é outro. Então, assim, muita gente perde dinheiro com isso. São erros primários de bolsa de valores, que eu tenho que dizer que eu fui um que cometeu, mas tudo bem. São erros primários de bolsa de valores que você aprende na porrada. Você não fica rico do dia para a noite, isso é mentira. E o outro que é aquela bagunça de um gritando, de uma gritaria danada, acabou. Isso também faz muitos anos. Pregão virtual agora. Pregão virtual, é um silêncio, parece uma biblioteca a bolsa de valores hoje em dia, se comparar Ela, na realidade, virou quase que um museu, né? Eu Sim. costumo levar muitos meus alunos para fazer visita técnica, então tem até a demonstração de como é o pregão virtual, está todo mundo nas suas salinhas, nas suas baias, com os seus telefones, é uma outra realidade. Né? Não, e o cinema colabora muito com isso, né? Recentemente a gente teve aquele filme O Lobo de Wall Street, você via a corretora lá, um gritando, o pessoal berrando para um lado e para o outro, e aí fica na cabeça das pessoas que era daquele jeito, mas o filme se passa na década de 80. Exatamente, o nosso aqui já está no sistema virtual, vai fazer 10 anos. Muita gente opera de casa, o famoso home broker, né? O pessoal opera de casa, então mudou. Então, como a gente estava dizendo, não tem nada mais organizado do que o mercado de investimento. E o pessoal sabe, e a gente não está falando do pequeno investidor, aquele que vai lá no site do banco, ou investe num fundo DI, um fundo de ações, fundo da Vale, fundo da Petrobras. Não é esse investidor que a gente está falando. A gente está falando de gente com cacife. Um cacife suficiente, inclusive, para quebrar o país em um dia. Agora, me diga uma coisa, Jorge Soros, por exemplo. Por exemplo. Não é? Agora, me diz uma coisa, Danilo, ganhe quem ganhar. Seja Dilma, seja Marina, seja Aécio. Né? O que você vislumbra de um novo governo? Eu tenho uma visão cética em relação a essas eleições. Analisando as propostas, discursos e posturas, eu não vi nenhuma que possa fazer muita diferença em relação ao que está sendo feito. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Eu estou dizendo para todo mundo que é o seguinte, nada é tão ruim que não possa piorar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Nada é tão ruim que não possa piorar. Às vezes as pessoas vêm e perguntam, e aí, como é que vai votar em quem? Então, eu falo, olha, nada é tão ruim que não possa piorar. Então tem que ter muito cuidado nessa hora. A própria Marina é um exemplo. Ela entrou com um discurso de ruptura e, analisando friamente, noves fora, viu-se que a ruptura é mais um discurso do que a atitude, porque você não pode romper de vez com tudo que se está aqui. É necessário reformas, tempo para trabalhar, e, de repente, é uma coisa que em 4 anos não se consiga almejar, né? cristalizar. Você falou são só 4 anos, né? E ruptura. Ruptura me lembrou da interrupção do mandato do Collor. Sim. Né? Quando ele fez uma ruptura com os monopólios, com os oligopólios, com os grandes empresários, né? Ele rompeu com todo esse segmento e aí não deu outra a não ser a descontinuidade aí do seu mandato. Foi um dos grandes. Mas eu acho que a principal itens. ruptura do Collor, a que de fato levou ele a perder o mandato, foi a ruptura com o povo. Naquele momento do confisco, ele rompeu com o povo. O povo elegeu o Collor. Acho que, assim, eu tenho 34 anos hoje, mas a primeira eleição de fato que eu acompanhei, até porque meu pai tinha envolvimento com o movimento sindical, foi aquela eleição de 1989. Eu tenho algumas, não tenho todas as lembranças, até por conta da idade, mas eu tenho muitas lembranças daquele processo entre 89 e 92 até a saída do Fernando Collor de Mello. E assim, ele foi eleito pregando uma ruptura, caçador de marajás, exibiu, até não é leviandade eu falar isso, exibiu olerites falsos de funcionários da Petrobras na TV, falando que todos os funcionários da Petrobras ganhavam fortunas, rios de dinheiro, e era mentira. Era mentira aquilo lá. Eu sei porque eu convivi com os funcionários da Petrobras, eu vi quanto aquelas pessoas sofriam. Funcionários assim que, por exemplo, vamos pegar um valores de hoje, o cidadão ganhava R$ 1.500, mas o Collor falava que eles ganhavam 15 mil. Pegando o valor de hoje. Isso um operador de transferência de estoque. Que seria o cara que carrega caminhão. Em português, claro. Então, assim, naquele momento ele se elegeu utilizando essa questão das mentiras, pregando que a oposição
naquele momento o Lula ia fechar a igreja, aquela boataria, né? Fechar a igreja, pedir para as pessoas dividirem a casa com pessoas que não tinham casa, uma série de boatos que foram espalhados e que hoje, com a internet, voltou essa questão de espalhar boatos, mas hoje é mais fácil desmentir, naquela época não. Pegou, não tinha muito o que você fazer. Então, foi aquela ruptura que houve em 92, começou, na verdade, quando ele assumiu. Ele acabou rompendo também com o Congresso, né? Porque, assim, eu vivenciei esse Sim, você tem muito mais propriedade do que eu para falar. Eu vivenciei esse período. E, assim, o número de pessoas que realmente foram afetadas com o confisco é ínfimo. É muito pequeno. Mas quem acabou martelando nisso foi a mídia. É verdade, mas a questão, o problema não foi nem as pessoas que foram afetadas. O problema maior, que aliás eu conheço muita gente que ganhou dinheiro com essa história do confisco também. Sim, né? Sim, até porque dinheiro foi restituído 18 meses depois. Teve gente que não restituiu com a correção devida. Não, mas restituiu. Sim. Diferente de CPMF, diferente de uma série de impostos que foram colocados, inclusive na época do Fernando Henrique Cardoso, depois, né, a título de estar privilegiando o INSS, com a promessa de depois ser restituído. Vários impostos assim que nós pagamos em cima da gasolina na época do Sarney, que era também para ser restituído e nunca foi restituído. Então, assim, devolveu 18 meses depois e tal. Mas da mesma maneira que a mídia o endeusou como caçador de marajás, sim, o demonizou na sequência. O demonizou com o confisco. É porque a questão do confisco, acho que o problema maior não foi nem a atitude do confisco em si, foi o temor que isso gerou. Porque as pessoas não entendiam, não houve uma explicação clara do motivo do confisco. De repente se decretou um feriado bancário, eu posso era em 15 de março, né, naquela época. Então decretou-se um feriado bancário, e no meio do feriado bancário anunciou, olha, você não tem mais, o seu dinheiro que estava na cadeia de poupança está confiscado. Então, isso pegou as pessoas de surpresa. Cadeia de poupança e investimentos. Conta corrente também, que você podia ficar até 50 cruzeiros lá. O que estava acima. Exatamente. Danilo, precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos já, fiquem conosco, por gentileza. Até. Estamos de volta com o nosso programa Logo Comex, hoje falando do cenário político atual aí na eminência de mais um pleito eleitoral. E eu queria perguntar para o Danilo sobre essa questão da reforma tributária, né? E é uma coisa assim que parece que ninguém dá muita confiança, né? Vai falar de independência de Banco Central, que é uma coisa que está há anos-luz da população, do conhecimento, do discernimento, mas ninguém fala da questão de reforma tributária, que é uma coisa mais próxima das pessoas. Que as pessoas sentem isso de uma maneira mais próxima, porque toda hora está pagando o seu pãozinho, está pagando o seu leitinho, está pagando o seu medicamento, e sabe muito bem de que grande parte daquilo que está sendo pago acaba indo para os cofres públicos. E nós não estamos numa Suécia, numa Dinamarca, numa Finlândia, onde tudo aquilo que você paga como imposto lhe volta em benefício de saúde, de transporte, de educação. Então, me diga, suspense. Vamos continuar na mesma, sem reforma tributária. Você quer que eu seja direto? E real. Vamos. Não há interesse. Não há interesse. Hoje, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com compra, podemos até falar de comércio exterior, né? Uma pessoa que trabalha com compra e venda, ele tem um livro dessa grossura com as alíquotas de cada produto. Isso você tem tributo federal, estadual, municipal. Que é a TEC, Tarifa Externa Comum, onde você acha lá o NCM, que é a nomenclatura comum das mercadorias, aonde tem o imposto de importação, o IPI, que são impostos a serem recolhidos aí à União. Tem ICMS, tem para o Estado, ISS. você tem o ICMS, além do PIS, COFINS e outras tantas taxas incidentes, por exemplo,
em produtos a serem importados. A gente pega um produto... E tudo em cascata. Ah, sim. Não é assim, direto na base. O valor da mercadoria é 100, você coloca lá 10%. Não. Todo o cálculo é em cascata. E sujeito a erro. Sim. E vamos pegar, você pega uma importação de veículos, por exemplo. Se o analista tributário ali deu na cabeça dele que você errou, são 60 dias de mercadoria presa no mínimo, e se for rápido. Então a gente tem um sistema tributário que é uma verdadeira colcha de retalhos aqui no Brasil. E ele foi ganhando peças, vamos dizer assim. Imagina você pega um Lego, você vai encaixando uma peça, encaixando outra. É um Frankenstein. É um monstro, no nosso sistema. E à medida que for, com a necessidade, a gente está precisando de mais dinheiro para fazer a saúde, vamos criar CPMF. A gente precisa de dinheiro para o INSS, vamos criar uma taxa de serviço. No combustível eles criaram o CID. Por aí vai. Assim vai. Então, o que acontece? Seria muito mais lógico e racional você criar um imposto único. Já defendia Marcos Sintra isso desde o final da década de 80. Sim, 1988 apresentou a primeira vez. Exatamente. Marcos Sintra, que ele era o defensor do imposto único, que era 1% para cada cidadão brasileiro. Que fosse 20%, sabe? Vamos pegar uma taxa altíssima de imposto, 20%. Mas seria muito menos do que a gente paga hoje em dia. Tem produtos que chegam a 72%. E ele já dizia que 1% já dava arrecadação maior do que tem agora. Sim, porque a sonegação diminuiria. Exato. Seria zero. Quem vai querer sonegar 1%? Quer ver um grande exemplo? A gente está com um problema hoje no mercado de trabalho que é a pejotização. Vou até puxar esse ponto. Semana passada o governo anunciou que o Super Simples não se aplica a esse tipo de relação. Um PJ que presta serviço a uma única empresa. Para poder se enquadrar no Super Simples, você tem que prestar serviço a mais de uma empresa, justamente para acabar com isso. E, na verdade, é o quê? O empresário transferindo a despesa dele, que é alta, para o funcionário. Então, a rigor, todos os impostos que ele pagaria, quem vai pagar é o funcionário. Isso é sonegação. Simples, é um jeito muito simples de falar, que é uma sonegação de impostos. Se esse imposto que o empresário paga para manter o funcionário fosse baixo, vamos colocar que fosse 20%. Você acha que alguém sonegaria o imposto? Bom, a grande maioria dos empresários quer trabalhar dentro da legalidade. Vou dizer 98%. Ninguém ia sonegar imposto de renda, ninguém ia deixar de pagar o INSS, de recolher o fundo de garantia. No dia a dia, não é raro você ir numa loja, o cara fala assim, sem nota eu te dou um desconto. E a pessoa vai e compra sem nota. Até colaborando com a sonegação. Sim. Mas assim, o cara está vendo, eu estou desembolsando menos dinheiro. A questão gira isso, o desembolso. A gente tem o estudo dos impostos, o brasileiro trabalha 4 meses para pagar imposto. Só pagando imposto. Então o dinheiro que você ganhou de janeiro a abril, quase maio, ficou para o governo. Eram 3 meses e meio, 4 meses agora. Rumo ao 5º mês. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando 6 meses para pagar imposto. Exatamente. Então, é muito alto. Então, vamos considerar que eu defendo, particularmente, o imposto único de 20%, cobrado na nota. Olha lá, você comprou o produto, 20% acabou. Você está com funcionário, 20% acabou. E aí depois, esses 20% se dividem entre os entes. E acabar com o tributo municipal, estadual e federal, um tributo único. E faça a divisão, aí vê como que se faz. Mas o que a gente não pode é ter esse tipo de disparate. Por exemplo, o carro está isento do IPI. Ok. Vamos supor que o IPI seja, não lembro da taxa agora, me fugiu da memória, mas reduz o preço final do carro em 6% a 7%. Deve ser uns 10%, 12%. Mas a gente pega, por exemplo, o mesmo carro fabricado, o Gol, fabricado em São Bernardo do Campo, é vendido com mais equipamentos no México a R$18 mil. Aqui você não paga menos de 30 no Gol. E o Gol pelado. Exatamente. É só com o que a lei exige, sem opcionais. Isso tudo, lógico, dá 60% praticamente de diferença do que é vendido para cá para fora. Sim, obviamente a gente tem a questão do lucro, não discordo. Mas, os tributos. Quando você exporta uma mercadoria, você tem a isenção do IPI, do ICMS, do PIS, COFINS, e que permeia aí mais ou menos, que gira em torno de 60% mesmo. Agora, para que haja qualquer tipo de reforma, para que haja uma modificação na questão, seja de
uma reforma política, tributária, fiscal, seja lá o que for, o momento também seria agora, porque, afinal de contas, Sim. Nós vamos fazer aí também a escolha dos senadores, dos deputados federais, né, que é onde tramita todas essas solicitações, né? E nós temos visto aí milhares de candidatos. Sim. Cidades sujas, imundas, com todo o tipo de propaganda possível e imaginário que eles fazem. Isso vai ter jeito? Cláudia, acho que será que a população vai continuar elegendo os mesmos que estão aí já há 20, 30, 40 anos? Será que vão perpetuar políticos assim que nem o Sarney, que já está há 54 anos na frente da política brasileira? Só o Suplicy, 24 anos, né, de senador, e aí me diz uma coisa... A gente falou de 2 políticos mais antigos, a gente pode falar de um mais novo, o Geraldo Alckmin. Que já vem na rabeira lá do Covas. Ele ficou no Covas 2 anos, se eu não me engano. Já está 20 anos aí, pelo menos, na política também. 2 anos com o Covas, depois ficou mais 4, aí são 6 anos. Agora já ficou mais 4, 10. Pois é. Deve ser reeleito agora, 14. É um absurdo, né? E com um governo pífio, um governo ridículo. Na semana passada, inclusive, eu abri o programa fazendo um desabafo por ter visto a estatística de que ele ganharia no primeiro turno. Mas, meu Deus, aonde esse povo vive, que eu vivo numa realidade diferente. Né? Porque não é possível. Na minha casa falta água. Será que na sua não falta? É isso? É essa a questão? Cláudio, eu acho que aí entra também... E não é só a questão da água, desculpa. Sim, né? sim, não é só a questão da água, não. É que como está se batendo muito nessa questão da água, foi um item, ok? Agora, uma cidade que nem São Paulo, ter o que tem de metrô ainda, quanto tempo leva para se fazer um metrô aqui na cidade de São Paulo? É algo absurdo. Né? Se as pessoas começarem a comparar quanto tempo leva 1 quilômetro para ser feito em São Paulo e 1 quilômetro para ser feito na China, vai ficar de boca aberta, porque é um absurdo. Cláudia, mas aí entra uma outra questão também. A oposição em São Paulo é fraca. Eu diria inexistente. Sim, ainda que alternativas foram apresentadas assim, a gente não está falando do homem Geraldo Alckmin, da gestão. Né? Que, na verdade, quando você está votando num presidente, está votando num senador, está votando num prefeito, acredite, o prefeito, senador, governador, é o cara que menos sabe das coisas, é o cara que menos interfere, porque quem manda mesmo é a equipe, se delega poderes. Então, quando você está votando no Geraldo Alckmin, você está votando na Dilma, você está votando numa reeleição, você está votando na continuidade da gestão. Ou se você votar no candidato indicado por ele, você está votando na gestão, na continuidade. Aí a pergunta, que alternativas foram apresentadas reais em relação à gestão atual? Não foi. Nós temos aí como candidato o SCAF, né, que é uma pessoa que tem pelo menos uma boa penetração, acredito eu, no setor empresarial, já que foi Sim. durante muito tempo presidente da Fiesp, teve sempre uma grande representação ali, tem alguns trabalhos muito bem feitos no Senai, né, SESI, Senai. E aí nós temos o tal do Padilha. Né? E aí fica realmente difícil, né? Você tendo em São Paulo, né, a gente está falando de São Paulo, porque está falando da eleição para o Estado, mas você tem em São Paulo um prefeito como até me fala o nome dele. Fernando Haddad. Fernando Haddad, olha, ele é tão significativo que eu até esqueci o nome dele. Fernando Haddad, né? Como é que você vai querer eleger um Padilha? A coisa fica meio complicada. Sim. Né? As pessoas elas começam a pegar um pelo outro em relação ao partido como parâmetro. Pô, se esse camarada está aqui há 2 anos e praticamente nada fez, não, tudo bem, está preocupado com a mobilidade urbana, tá, mas e o resto? Né? Cidade não se faz só com isso. Aí você fala assim, vamos colocar o Padilha, mas se você fizer a comparação, ninguém vai querer o tal do Padilha, coitado. Não, sem contar que o eleitor paulista, se ele é um pouco refratário ao PT. Você vê, a gente pegando pelo ponto histórico, a Luísa Erundina ganhou lá atrás.
se eu não me engano, em 88 foi o Jânio, né? Até 85 foi o Jânio, né? E teve até aquela questão da cadeira, né? Das nádegas indevidas abundaram-se neste assento, frase famosíssima do Jânio, que ele chamou a imprensa, só para o pessoal lembrar, o Fernando Henrique Cardoso era candidato, e no dia da eleição saiu uma foto dele sentado na cadeira de prefeito, na capa do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, se me falha a memória. E acabou a eleição, quem ganhou foi o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, aquele jeitão dele, né, chamou a imprensa no gabinete, pegou um vidrinho de Veja, limpou a cadeira e falou essa frase: nádegas indevidas abundaram-se neste assento. Do jeitão dele. Era uma figura. Na sequência também teve a questão da Erundina. Erundina era terceiro lugar e ganhou. Então nem sempre a liderança também quer dizer muita coisa. Mas em si, a Erundina ganhou aquela eleição. Depois de muito tempo veio a Marta, que não foi reeleita, e agora veio o Haddad. Então, e no governo do Estado, o PT nunca conseguiu um bom desempenho. Então o eleitor paulista, apesar do PT ser um partido paulista, fundado com base, raiz paulista, assim como o PSDB, o paulista se identifica mais com o PSDB, até porque o PT é visto como esquerda e o paulista tem uma postura mais de centro-direita. Então, essa questão, assim, você vê alguns comentários do tipo, fala assim, não voto no PT. Eu voto no PSDB. Por quê? Porque eu voto no PSDB. Então, eu vou fazer um apelo. Não votem em partido, votem em pessoas. Certo? Sim. Porque eu acho que é a melhor alternativa. Eu, pessoalmente, não voto em partido, eu voto em pessoas. Então, aliado a essa questão do eleitor ser refratário, verdade seja dito, o Padilha não apresentou nenhuma proposta que o eleitor fala, olha, pode ser diferente. Na verdade, é um discurso mais continuista do que de ruptura. E isso também se aplica para a eleição federal. Nenhum dos opositores está apresentando nada diferente do que a Dilma se propõe a fazer. Danilo, eu agradeço a sua presença e o nosso papo aqui, que tenho certeza que duraria a tarde inteira, mas o nosso programa chegou ao final. Agradeço a participação de todos. Deixe as suas considerações, a sua dica para o final de semana. Sim, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a você, internauta. E um recado que eu deixo, né, para vocês, primeiramente, que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E, segundo, que pensem bem no domingo antes de votar. São muitos números que você vai votar. Leva lá escrito. Leva escrito, vote consciente e lembre que essa decisão vai influenciar diretamente sua vida nos próximos 4 anos, pelo menos. Depois eu vou convidar novamente o Danilo para a gente fazer uma análise, né, um balanço do pós-eleição. Sou Cláudia Bock, o programa Logo Comex termina aqui e nos vemos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.